Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós iremos falar sobre propriedade do som. Mas antes de falar sobre as propriedades do som, a gente precisa entender, reconhecer, saber o que é música. E aí, o que é música para você? Cada um pode ter uma opinião e todos estarem certos, né? Então, o que é música? Música é a arte de expressar os sentimentos através dos sons. Então, aí a gente tem uma definição clássica do que é a música. Mas a música pode representar para cada pessoa algo diferente. Porque como música é arte, e toda arte envolve sentimentos. Sentimentos nunca têm uma única opinião, uma única razão, certo? Então, o que a gente pode dizer? Que a música, ela envolve alegria. Quando você escuta uma música, você pode sentir alegria ou saudade ou tristeza, porque tem músicas que tem uma sonoridade tão triste que às vezes a gente chora ao escutar aquela melodia, aquela música. Relaxamento, tem aquelas músicas com sons de água, de pássaros, vento, que faz com que a gente fique mais relaxado. Agitação, tem música que nos deixa mais nervoso, mais agitado, querendo fazer as coisas mais rápido. Entusiasmo e medo. Medo, sim. O que seriam os filmes de terror se não existisse a música por trás? Me diga, não ia ter graça. Não ia ter graça nenhuma o tubarão vindo atacar alguém sem aquelas duas notinhas constantes. Não é verdade? Isso tudo prepara aquela cena. Então a música tem uma importância muito grande em todas as outras artes também, certo? E aí, sabendo agora o que é música, a gente diz que música é a arte de expressar os sentimentos através do som. O que é som? Me responda você. O que é som para você? Então, som é uma vibração que se propaga pelo ar, formando ondas. Estas ondas recebem o nome de ondas sonoras. Assim como quando a gente joga uma pedrinha num lago, essa pedra afunda e a partir dessa pedra vai formando o quê? Pequenas ondas. E vão se expandindo, certo? Assim é o som, só que a gente não vê, né? Porque é no ar, é uma vibração que se propaga pelo ar. Então, essas ondas chegam aos nossos ouvidos através da propagação das partículas ali do ar, que a gente não enxerga, ok? E aí a gente vai chegar no nosso assunto, propriedades do som. Quais são as propriedades do som? A gente está falando aqui das propriedades do som musical, ok? Porque existem sons como ruídos, por exemplo, que pode não ter alguma dessas propriedades, porque são ruídos, certo? Agora, o som musical, o som que vem de um instrumento ou de uma voz, ele possui essas 4 propriedades, todo som musical, certo? Que são altura, duração, intensidade e timbre. Então, vamos falar sobre altura. A altura é a propriedade do som ser agudo, médio ou grave. O que é isso, professor? Então, um som agudo é um som mais fino. Então, escuta aqui, ó.
som médio é um som que está ali no intermediário entre o agudo e o grave. E o som grave é aquele som grosso. Então, as vozes também podem ser classificadas como agudo, médio e grave. Então, com certeza você conhece alguém que tem uma voz bem grave quando fala boa noite. E alguém que tem uma voz bem aguda. Geralmente são mais as mulheres e as crianças que possuem essa voz mais aguda, certo? E vários instrumentos também. Tem instrumentos que têm uma característica mais grave e mais agudo. O flautim, por exemplo, é mais para agudo. O contrabaixo é o grave, certo? Duração. Propriedade do som ser longo ou curto. Ser mais longo ou mais curto. Então, olha os exemplos que tem aí para a gente estar visualizando. Vamos tentar imaginar que cada uma dessas bolinhas é um toque bem curtinho. Por exemplo, então eu fiz vários sons curtos, ok? Na linha de baixo, a gente tem um pouquinho mais longo. Então eu posso pegar a mesma nota e segurar um pouquinho mais. E no de baixo eu tenho uma linha mais longa. Vai ficar um pouco mais longo. Eu seguro essa nota por mais tempo. Então, a duração é a propriedade do som ser mais curto ou mais longo, certo? Intensidade. Olha lá, propriedade do som ser forte ou fraco. Então, a intensidade é a força com que eu toco. Eu posso pegar um instrumento e tocar uma nota mais suave. Eu posso também pegar e tocar a nota mais forte, a mesma nota, só mudando a força que eu aplico naquela nota. Veja que eu não alterei o volume do meu instrumento. Eu vou tocar mais forte, então eu aumento o volume. Não, é intensidade, é força. Então, eu vou tocar leve e agora eu toco mais forte. Eu ponho mais força no meu ataque àquela nota. Isso é a intensidade. Todo instrumento pode estar fazendo a intensidade. Alguns a gente consegue fazer com mais, demonstrando mais isso, e outros um pouco menos. Mas todos a gente tem a capacidade de estar demonstrando a intensidade, ok? E olha lá o que a gente pode imaginar aqui. Pensando na intensidade como exemplo, né? Bata palmas nos traços escuros e estale os dedos nos traços mais claros. O que a gente pode entender aqui? Nos escuros, a gente tem sonoridade mais forte. E nos traços que estão mais claros, eu posso estalar bem suave. E posso fazer isso como um exercício para eu estar praticando já até a minha leitura, desenvolvendo a minha capacidade de ler um símbolo e executar, que é isso que um músico faz. Ele lê símbolos e traduz através dos instrumentos. Então, vamos ver como é que ficaria essa terceira linha aqui e
eu vou deixar depois para vocês estudarem, vocês se divertirem e brincarem e inventarem outras formas de estar executando esse exercício aqui. Então, eu vou fazer a terceira linha. Entenderam? Então, dá para fazer com todas essas linhas e vocês aproveitam para estar praticando um pouquinho. Às vezes pode parecer bem facinho, mas na hora que a gente vai fazer, nosso cérebro tem que estar preparado para executar, ok? E agora a última das propriedades para a gente falar. Timbre. Timbre. O que é timbre, professora? Propriedade do som que permite reconhecer sua origem. Como assim? Muito fácil. O timbre é a característica do som que faz com que você reconheça de que instrumento ou de que voz vem aquele som. Por exemplo, vocês viram o instrumento que eu toquei? Não, mas vocês escutaram e reconheceram através do timbre, que é um som de piano, certo? Se eu tocar agora um outro instrumento. Vocês também não viram que instrumento eu toquei, mas através do som a gente pode perceber, através do timbre característico desse instrumento, eu consigo perceber que é um ukulele, certo? E se eu tocar outro instrumento, vocês também não estão vendo, mas que instrumento que eu toquei? A flauta doce. Porque cada um desses instrumentos tem o seu timbre característico, certo? Então, o que a gente tem a entender? Que todo som musical, ele possui essas 4 propriedades: altura, duração, intensidade e timbre. Eu vou tocar uma única nota aqui e vocês vão comigo classificar. Altura foi grave, certo? Duração, longo, tá durando até agora. Intensidade, eu toquei forte ou fraco? Forte. E que timbre? Piano. Uma única nota que eu toquei, a gente conseguiu classificar as 4 propriedades do som. Então, isso são as propriedades do som: altura, duração, intensidade e timbre. Certo, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só perguntar, é só falar, que a gente procura esclarecer aqui. Um grande beijo, bons estudos e até a próxima!